Aluno, daremos continuidade com a nossa revisão de história. E o assunto de hoje é Origens do Império Russo, a queda do Império Bizantino e a transferência do poder para Moscou. Cristianismo ortodoxo, origem do Império Russo, século XVI. Ivan III, o Terrível, aliança entre Czar e os patriarcas, subordinação dos muçulmanos, mudança da capital para São Petersburgo, expansão do domínio russo, século XIX. O Império Russo era um estado essencial agrário até o final do século XIX. A maior parte da população era composta por camponeses pobres, muitos deles sujeitos à fome e ao analfabetismo. O governo era exercido pelo czar, título semelhante ao de imperador que centralizava o poder em suas mãos, governando de maneira autoritária. Revolução Russa, 1917. Primeira revolução vitoriosa inspirada no socialismo. Antecedentes: absolutismo, czar Nicolau II. Países mais atrasados da Europa. Ausência de liberdades individuais. Igreja ortodoxa monopolizava o ensino e possuía privilégio, concentração fundiária. Boiardos, nobres, proprietários, camponeses, muxiques explorados de forma quase feudal, poucas indústrias, capital estrangeira, da Bélgica, França, Alemanha e Inglaterra. Após a saída do czar do governo russo, teve início um governo provisório, formado por liberais e conservadores moderados. Entretanto, nesse período, a Rússia se manteve na Primeira Guerra Mundial, o que contribuiu para que grande parte da população permanecesse em situação de miséria. Totalitarismo. O que é? Sistema de governo em que todos os poderes ficam concentrados nas mãos dos governantes, sem democracia nem garantia de direitos individuais. Como funciona? O líder decreta leis de Repetindo, o líder decreta leis e toma decisões políticas e econômicas de acordo com suas vontades. Embora possa haver sistema judiciário e legislativo em países de sistema totalitário, eles acabam ficando às margens do poder. Na Itália e na Alemanha, os regimes totalitários ganharam espaço entre alguns setores da sociedade ao manipularem as pessoas a acreditar em seus ideais. Líderes totalitários defendiam que essa forma de governo representaria uma alternativa para solucionar os problemas sociais que eram enfrentados desde o final da Primeira Guerra. Um governo totalitário é aquele que exerce um forte controle de setores da administração, da economia, da cultura e da política. Esse sistema geralmente é centralizado na figura de um líder que exerce políticas autoritárias, interferindo em diversos âmbitos do dia
a dia da população. Além disso, no totalitarismo, destaca-se uma valorização extrema dos ideais nacionalistas. Fascismo. O fascistas no poder. Culto à figura de Mussolini. Imposição do projeto político autoritário e centralizador. Fraudes nas eleições, perseguições e assassinatos. Funcionamento de um único partido, Partido Nacional Fascistas, e controle dos sindicatos. Tratado de Latrão e Carta del Lavoro. Na Itália, as ideias totalitárias de Benito Mussolini se difundiram por meio da ideologia fascista, que apresentava algumas características principais, como militarização, alto investimento em armas e tecnologias de guerra, xenofobia, desvalorização de tudo o que é estrangeiro, nacionalismo, supervalorização da nação em relação a outros povos e cultura, expansionismo, política de expansão e ocupação territorial de outras regiões. Nazismo. Hitler dizia que a razão dos problemas que a Alemanha atravessará eram por causa de Tratados de Versalhes, assinado em 1919, governo ter aceito o tratado. Hitler persegue ciganos, judeus, homossexuais, deficientes. Na Alemanha, o regime totalitário foi instaurado por meio da ascensão do partido nazista ao poder a partir de 1933. Os princípios nazistas eram bastante similares aos ideais fascistas, desenvolvidos no contexto italiano. Porém, na Alemanha, as propostas racistas e antissemitas tiveram maior destaque, caracterizando as bases dessas ideologias, conhecida como nazismo. Naquela época, a perseguição nazista aos grupos considerados inferiores cresceu. Judeus, ciganos, homossexuais, afrodescendentes, comunistas e muitas outras pessoas foram o seu alvo, principalmente por não pertencerem à chamada raça ariana. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Expansão territorial alemã. 1939, invasão da Polônia, Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha. Apoio dos Estados Unidos. Potências do eixo Alemanha unindo-se à Itália e ao Japão. Japão, o último a se render. Ataque nuclear dos Estados Unidos. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, foram
instituída diversas medidas contra os países considerados culpados pelo conflito. A Alemanha teve de pagar alta indenização, perdeu sua colônia na África, teve seu exército limitado a uma determinada quantidade de soldados, além de ser proibida de investir em equipamentos bélicos e nas forças armadas. Contudo, o governo nazista, liderado por Hitler, passou a desrespeitar as medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes. Fazia parte das propostas nazistas, por exemplo, a formação de um governo forte e militarista. Avanço dos aliados. Repetindo, o avanço dos aliados. A última fase da guerra, ataques sucessivos pelo leste, com a URSS, e pelo oeste, norte da África, Mussolini derrotado, e na Normândia pelo exército britânico, e no norte-americano com o dia D, 6/6/1944. Alemães cercado em 4/1945. Hitler e outros líderes nazistas se suicidaram. Era o fim da era Hitler. No Japão, em 6/8/1945, bombas atômicas em Hiroshima, e em 9/8/1945, outra bomba em Nagasaki. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. A princípio, o pacto anticomunista foi bem visto pelos países capitalistas, como Inglaterra, Estados Unidos, França, que também lutavam contra a propagação dos ideais comunistas. Até 1941, as forças do eixo já estavam em evidências vantagens sobre os aliados. As tropas de Mussolini e de Hitler conseguiam manter seus territórios e avançar pouco a pouco, porém, após o ataque de Pearl Harbor e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os aliados passaram a ter cada vez mais vantagem. Em 6 de junho de 1944, tropas aliadas desembarcaram na Normândia, no litoral norte da França, em uma operação conhecida como Dia D. Cerca de 150.000 soldados entraram no território francês e enfrentaram os alemães, que estavam despreparados e não esperavam o ataque. O começo de um pesadelo. Posteriormente, em agosto de 1945, o presidente Truman ordenou o lançamento de 2 bombas nucleares, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima. O Japão, consequentemente, rendeu-se, passados 10 dias após o bombardeamento atômico. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, tomou uma decisão considerada muito polêmica. Ele resolveu atacar o Japão com bombas atômicas, com a justificativa de que o fim imediato do conflito evitaria maiores perdas de soldados caso a guerra se prolongasse. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima e 3 dias depois,
Outra bomba atingiu a cidade de Nagasaki. O ataque afetou muitos civis, de maneira que milhares de pessoas morreram durante o impacto das bombas e também pelos efeitos da radiação. E aqui ficamos com a nossa atividade no caderno.